Boa noite. Grave este número, 0,6%. Ele corresponde ao crescimento do PIB brasileiro no terceiro trimestre deste ano. E, apesar de modesto, está sendo festejado por alguns setores como notícia alvissareira. Corresponde ele, de fato, a um reaquecimento da economia ou antes faz-se barulho por pouca coisa? E a alta do dólar? E o aumento no preço da gasolina e da carne, embora tenhamos índices confortáveis no quesito inflação. E as elevadas taxas de desemprego. No programa de hoje, nossos convidados discutem o panorama e as perspectivas para a economia brasileira. Participam o pesquisador e coordenador do Núcleo de Estudos em Estatísticas Sociais da Fundação Joaquim Nabuco, Luiz Henrique Romani, o professor do Departamento de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Luiz Maia, e também o professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Pernambuco e cônsul honorário de Malta, Thales Castro. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. 0,6% de PIB, com a expectativa era de 0,4%, o PIB desse terceiro trimestre, repetindo aí o resultado do trimestre anterior. Essa diferença entre 0,4% e 0,6% que está fazendo muita gente festejar o PIB? Não diria isso. Eu diria até, infelizmente, o noticiário não está muito claro, esse PIB está errado. Se você olhar no site do IBGE, já estava avisado que vai ser revisto porque houve um erro no cômputo das exportações do saldo da balança comercial brasileira. Depois de uma denúncia de um jornal inglês, não foi? Não sei exatamente o processo, sei que já está no site do IBGE que vai ser revisto quando soltar o quarto trimestre. Então, dificilmente hoje eu confiaria nesse 0,6%. Então, nessa revisão, a tendência é haver uma... Pode ser que aumente. Pode ser que aumente? Pode ser que aumente. Então, teria que fazer as contas de novo. Né? Motivos para comemorar? 0,6% ou um pouquinho para cima? Se a gente considerar 0,6% que se permaneça, né, faz de conta que ele permaneça, eu acho que está pouco ainda. Não seria o caso de comemorar, não há nenhuma ruptura ainda com o modelo brasileiro. Tem mais discurso do que ações efetivas em curso, né? Até hoje, efetivamente, o que a gente teve de importante foi a reforma da Previdência e algumas medidas encaminhadas, mas que ainda não andaram e também, mesmo que tivessem andado, não teria dado tempo de fazer efeito, porque a maioria delas são o que a gente chama de lado da oferta, né? Tem se trabalhado muito em tentar mudar o lado da oferta brasileira, mudar o perfil da oferta brasileira e controlando os gastos públicos por questões fiscais, que realmente estava precisando mesmo, e o controle inflacionário. Só que o controle inflacionário já não é mais problema há um bom tempo e se manteve o padrão de arroxo fiscal, exatamente confiando que o lado da oferta, quer dizer, que as empresas, os investimentos voltem a operar. Mas se a gente for olhar, por exemplo, o investimento está rodando a 25% abaixo do que era antes de começar a crise. Quer dizer, então não é suficiente ainda para encadear uma aceleração capaz de nos levar aos níveis anteriores à crise. Nós ainda estamos operando com a economia abaixo de quando começou a crise. Vou fazer uma listagem aqui decrescente. Percentual anunciado agora, 0,6%, o trimestre anterior, 0,4%, e no anterior, uma retração do PIB. Então, pegando retração, 0,4%, 0,6%, se esse número permanecer, o que provocou aí esse crescimento do PIB? Eu acho que o governo ele tem algumas razões para comemorar. Se talvez nem todos nós estejamos comemorando, porque ainda não sentimos um dinamismo maior na economia, o governo tem algumas razões para comemorar, né?
quando a gente decompõe esse número, em especial o 0,6, pelas suas componentes, pelo lado da demanda, a gente vê duas notícias boas. A gente vê que o governo foi capaz de conter a sua contribuição na demanda, o que era importante, né, tendo em vista o desequilíbrio fiscal. E, apesar de ele ter feito esse efeito de tirar dinamismo da economia, as variáveis de consumo privado e, em particular, do investimento privado, foi quem puxou essa elevação de 0,6. Então, depois, ou seja, o Estado está fora dessa elevação. O Estado atuou contrário a essa elevação. E, apesar dessa sua contribuição negativa, o sinal foi mais positivo do que era esperado pelos analistas. Então, é sinal de que, pelo menos, embora os números sejam preliminares, a gente seja sujeito a revisões, o sinal da parte dos investimentos é muito positivo. Então, eu concordo com o Luiz quando ele diz que a gente está com um nível de investimentos ainda muito abaixo. Mas essa é a foto, né? A trajetória, como você mesmo alertou, com os números dos 3 trimestres, é um movimento favorável, né? A gente não tem assegurado motivos para comemorar e um 2020 já garantido. Mas a tendência natural é que esse tipo de dinamismo comece a se espalhar por outros setores. Thales, aí, se tem aí um setor em que o governo brasileiro aparece com muitos holofotes em cima dele, normalmente negativamente, no quesito aí relações internacionais, a política externa do governo brasileiro. Eu queria saber de você de que modo essa política de relações internacionais mexe com o crescimento econômico, ou, se não o crescimento, com a economia do país. Perfeito, Stella. É uma observação muito própria. Economia e política têm uma semelhança em um determinado aspecto. Ela é um jogo muito complexo que tem ganhadores e perdedores, né? Tem uma dicotomia aí muito interessante nesse jogo, né? Acho que a palavra jogo é muito própria para essas duas perspectivas. No sentido de que, quando a gente, por exemplo, olha para a desvalorização nominal do real ao longo desses últimos meses, a gente vê um caos para um determinado setor, mas que é o setor de importação, né? O Brasil importa produtos manufaturados e de alto valor agregado, mas para o setor, naturalmente, da agroexportação, você tem um ganho de escala muito substancial. Então, o olhar internacional sobre esses fenômenos brasileiros nesses últimos meses trazem reflexos também no exercício de política externa. O risco país do Brasil atingiu 118 pontos, é um dos mais baixos nos últimos anos. A Bolsa de Valores, o índice Bovespa, ultrapassou 111 mil pontos, o que mostra uma expectativa racional de crescimento ao longo desse final de ano, início de 2020. A gente observa também a redução da reunião do Copom de hoje, final da tarde, está 8 para 4,5% da taxa Selic, que é um indicativo de que o governo estimula o empreendedorismo, estimula naturalmente a capacidade de atividade produtiva, a economia real. Né? Então, a gente tem observado fenômenos que, no âmbito internacional, mostram uma expectativa racional de crescimento e de certo otimismo, eu diria otimismo cauteloso. Né? Aí eu comudo o pensamento do Luiz e do Luiz Romani, os dois Luiz, né? Luiz Romani e Luiz Maia. Nesse sentido. Então, e no campo de política externa, isso segue também essa lógica, porque no campo de política externa o Brasil elencou uma prioridade e um eixo de alinhamento automático, que é perigoso também, que foi a relação prioritária com os Estados Unidos. Essa relação tem altos e baixos, ela sofreu um baque díssimo agora, com a possibilidade de sobretaxa do aço e do alumínio brasileiros. Isso realmente é parte dessa lógica. Não é? A relação prioritária com Israel e Benjamin Netanyahu sofrendo processos políticos reveses, né? Muito difíceis. Então, é parte desse jogo, né? Um jogo muito complexo, um jogo muito peculiar, muito particular. O que resta a gente analisar setorialmente que dinâmica interna comercial, econômica, política está num viés de pernada de crescimento, de ganho ou de, naturalmente, ônus diante da situação mais desfavorável. Daqui a pouquinho eu vou querer trazer essa conversa bem para dentro da casa da gente, tá? Vou querer falar do preço da carne, do preço do botijão de gás, do preço da gasolina. Agora, antes disso, antes da gente chegar lá, vocês falaram aí do crescimento do PIB sem a participação do Estado, né? Investimentos aí de setores privados. E falaram também que é um movimento ainda muito modesto de crescimento.
A minha pergunta é, no caso específico do Brasil, dá para imaginar este país saindo do buraco sem investimento público, sem uma participação do Estado no reaquecimento da economia? Veja, uma resposta direta a isso e tem sempre um viés ideológico. Vai depender da bandeira do economista que está te respondendo. Eu acredito que é possível o Brasil voltar a crescer de forma acelerada, com menor participação do Estado. Nós já tivemos provas disso em outros governos, onde privatizações aconteceram, empresas eficientes surgiram e melhoraram o serviço, expandiram o serviço. Os mais recentes, talvez a parte dos aeroportos, melhorou muito a infraestrutura brasileira aeroportuária depois das privatizações, mas tem muito para ser feito e isso, de uma certa forma, é mediado pelo Estado. É possível, sim, mas o Estado media isso. Ou seja, quando você está falando em privatização ou em parcerias públicos-privadas, há uma regulação do Estado, há uma necessidade do Estado fazer presente, não na forma de ofertante, de dono da empresa, de decisor último, né, de quem aporta capital. Então, nesse sentido, é possível, sim, mas não negando o papel importante que o Estado tem, desde regular as relações e passando, inclusive, para colocar uma agenda do que vai em primeiro. Quer dizer, então, nesse sentido, não dá para simplesmente deixar de pensar assim, Estado zero. Não existe isso. Eu gostaria de completar, que hoje em dia já é consenso na economia que existe uma distinção entre desenvolver um país e fazê-lo crescer. Todos nós reconhecemos que é possível imprimir dinamismo, imprimir velocidade, aceleração a um conjunto de negócios, mas hoje em dia também é absolutamente consensual o fato de que a desigualdade na nossa sociedade é uma marca muito profunda e que ela não vai desaparecer pela livre operação dos mercados. Nós temos aí uma sequela que é carregada de décadas, talvez séculos, e que resgatar e fazer a inclusão dessas pessoas, inclusive, é algo que deve ser pensado pelo lado da eficiência. Afinal de contas, a gente ter 13,5 milhões de pessoas desempregadas não é apenas um drama social, não é apenas uma estatística do qual o Brasil se envergonha, mas também é uma estupidez, é uma burrice. São pessoas jovens, capazes, que poderiam estar desenvolvendo-se profissionalmente, realizando-se, como pessoas, como profissionais. Então, pelo lado da eficiência, a justiça e a eficiência, nesse caso, andam juntas. E é possível que um governo, talvez não esse, ou talvez não com a ênfase que tem sido dada neste primeiro ano, é capaz de promover uma aceleração da economia e um resgate, ainda que parcial, dessa grande dívida social. Mas se o resgate dessa dívida social não virá, como você falou, pelo movimento, pela dinâmica do mercado puro e simples, é onde entra o Estado? Bom, aí a gente precisa entender que tudo que este governo sinalizou até aqui é que ele discorda da vertente, do viés que foi dado aos programas sociais. Então, ele, por exemplo, ele não eliminou um Bolsa Família, que, a propósito, é um programa de caráter liberal. No passado, essa pauta era defendida pelos liberais como sendo a pauta da renda mínima, e excluindo, assim, uma ou outra figura mais emblemática da esquerda, como era o caso do Suplicy, a grande maioria da esquerda era contrária a esse tipo de política, achava que isso era uma forma de esmola, que isso retirava dignidade às pessoas e tudo mais. No entanto, o Bolsa Família é um programa que custa relativamente pouco e é extremamente eficaz em atacar um específico problema da desigualdade, que é a pobreza extrema. Ele não vai resolver grandes problemas, ele não vai alterar o padrão de desigualdade da sociedade, mas ele consegue sim atenuar um tipo de pobreza que é talvez aquela mais grave. Então, este governo sinaliza a continuidade de uma política como essa. Por outro lado, políticas de empréstimos, de crédito subsidiado a famílias,
elas todas foram revistas. O modelo do Estado emprestador, ainda que a juros subsidiado, ele está sendo revisto. Ainda não há clareza de como que o governo vai substituir essa política por outras formas de política. Então, fica sempre uma certa dúvida em saber se a ênfase vai ser excessivamente fiscal, excessivamente voltada para a solvência financeira do Estado, ou se ela vai conversar com uma realidade muito dura que o Brasil ainda apresenta. Vou ter que fazer um intervalo, depois do intervalo volto com você, tá bom, Thales? Nosso intervalo é curto, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o panorama aí da economia brasileira e também as perspectivas nessa área. Até já. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a economia brasileira. Nossos convidados analisam o panorama atual, que indica um crescimento do PIB de 0,6% e prospectam resultados para o país, que amarga uma taxa de aproximadamente 12 milhões de desempregados. Participam o pesquisador e coordenador do Núcleo de Estudos em Estatísticas Sociais da Fundação Joaquim Nabuco, Luiz Henrique Romani, o professor do Departamento de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Luiz Maia, e também o professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Pernambuco e cônsul honorário de Malta, Thales Castro. Thales, no bloco anterior, você chegou a comentar um pouco a escolha brasileira por uma aproximação muito acentuada com os Estados Unidos, em detrimento de outras parcerias, e você citou aí a questão do aço, a sobretaxa que os Estados Unidos vão impor ao aço brasileiro. E eu tinha te perguntado aí a relação próxima entre relações política internacional e resultados econômicos. A minha pergunta para você é, pegando esse exemplo aí da sobretaxa do aço, se essa ação do governo norte-americano é uma evidência de que a escolha brasileira de estabelecer essa relação muito estreita com os Estados Unidos, quase dependente dos Estados Unidos, quase submissa, no meu entendimento, aos Estados Unidos, se essa sobretaxa do aço é uma evidência de um equívoco brasileiro. Brasil, Coreia do Sul, México e Canadá são países extremamente competitivos no setor siderúrgico. E o mercado americano é um grande consumidor desse produto, sobretudo o laminado a frio. E essa sobretaxa pegou não só a diplomacia econômica, como a pasta do ministro Paulo Guedes de surpresa. Ela foi tomada numa segunda-feira. E aí, sintomaticamente, a gente pode fazer algumas ilações políticas, digamos. Não nos esqueçamos que poucos dias antes havia terminado a cúpula dos BRICS em Brasília, que foi no dia 27, 28, ali mais ou menos de novembro. E logo na segunda-feira subsequente houve essa notícia, esse banho de água fria. E aí o que a gente percebe é que houve uma leitura por parte dos Estados Unidos, através de pronunciamentos brasileiros e manifestações do governo chinês, de poder alocar 100 bilhões de dólares por parte da China em fundos para a economia produtiva no Brasil. Infraestrutura, telecomunicações, indústria portuária e tal. E isso realmente causou um certo abalo. Quando o presidente Bolsonaro, em outubro, esteve na Arábia Saudita, por exemplo, conseguiu ter o compromisso dos sauditas de 10 bilhões de dólares do fundo soberano. E isso já causou grande euforia. Imagine 100 bilhões, né? O fato é que esses 100 bilhões de dólares de fundos chineses no Brasil, ele tem uma certa condicionante. E aí, talvez, a resposta do presidente Trump nesse sentido. A condicionante de o Brasil, naturalmente, se comprometer em 2020 com o sistema 5G chinês. E, obviamente, o Brasil, dado esse alinhamento, ele deveria optar, dentro da lógica dessa aproximação, com o sistema americano. É claro que as coisas na política internacional não são tão claras e imediatas assim, mas a gente vê, né, nessas placas tectônicas de poder, alguma manifestação dessa linha. Então, o fato é que, quando o presidente Trump anuncia isso,
ele primeiramente está falando para um público interno, ele está falando para o Rust Belt. É aquele conjunto de países, de estados, Pensilvânia, Ohio e Indiana, que teve já um apogeu da indústria siderúrgica e hoje, naturalmente, por isso que é Rust, ou seja, o cinturão do ferrugem, que ajudou a elegê-lo e que, naturalmente, hoje está passando por um processo de desencaixe aí, estrutural de desemprego elevado. Então, ele fala para dentro. Obviamente que ele machuca quem está fora, e no caso o Brasil. Então, talvez tenha sido necessário o Brasil ter uma resposta mais incisiva. E aí eu falo da parte do ministro Guedes e também do Itamaraty. As notas à imprensa que eu vi logo na tarde daquela segunda-feira foram notas à imprensa muito tímidas. Eu acho que o Brasil deveria ter tido uma posição mais, não sei se é a palavra agressiva, mas mais incisiva no sentido de dar um tipo de retorno. Porque o Brasil tem se comprometido com certos vieses ao longo do ano com essa parceria estratégica com os Estados Unidos. Então, eu acho que a comunicação, nesse caso, é muito importante. A clareza de objetivos e a resposta muito decisiva, elas transmitem para o Washington um tipo de resposta que estaria à altura do Brasil continental, que é. E outra, o personalismo político e econômico do presidente Trump é de jogar duro. Então, o Brasil não poderia ter tido uma postura claudicante, digamos assim. Eu acho que o jogo duro do presidente Trump é no sentido de ter uma resposta à altura e, a partir daí, negociar. Então, ele coloca um patamar muito alto e o Brasil deveria ter tido uma resposta à altura para, então, negociar. E não estou nem levando em consideração a possibilidade do Brasil estar paquerando com a China, que abriu uma carteira diplomática no sentido de 100 bilhões de dólares de fundos para desenvolvimento do Brasil, né? Então, o Brasil vai ter um jogo muito delicado entre essa abertura de crédito com os chineses. Não nos esqueçamos que o novo banco dos BRICS, chamado New Development Bank, né, tem sede em Xangai, abriu um escritório recente em São Paulo e está disponível para investimentos estruturais, não é? Então, o Brasil vai fazer um jogo muito delicado, muito sutil, atraindo diplomacia econômica, política externa e, naturalmente, desenvolvimento interno. Então, esse jogo, ele precisaria ter sido feito mais incisivamente, estudos sobre as consequências de médio, curto e longo prazos no setor siderúrgico, deveriam ter sido apresentados de maneira mais contundente para que o Brasil pudesse dar uma resposta à altura, sobretudo porque tem demandas do mercado interno siderúrgico do Brasil. Os grandes players, Mannesmann, Gerdau, essas empresas precisam desse suporte do poder público brasileiro na área de política externa. Então, eu acho que falhou um pouco nesse tipo de reação do Brasil, sem perder o nível de relacionamento com os Estados Unidos, claro, porque a gente lembra sempre que na área internacional não existem amigos, existem interesses. E o Brasil poderia ter projetado os interesses de maneira mais contundente. Ainda nessa linha, duas questões aqui para vocês. Se esse anúncio da sobretaxa foi, sim, acima de tudo, uma retaliação pela reaproximação do Brasil com a China, e a outra, como é que estão os investimentos chineses hoje no Brasil? Quer dizer, de que forma esses investimentos impactam a economia brasileira? Bem, com certeza há um viés político, sim, nesse anúncio de Trump. Eu creio que... Acho que ele ainda vai pensar algumas vezes se vai tomar essa atitude. Ele só anunciou, mas não foi tomado. Anunciou, foi uma tuitada, né? Então, porque não é só as empresas brasileiras que são... Mas tem toda a cadeia produtiva americana que importa, que vai pagar mais caro pelo seu produto. Então, isso tem impactos internos também. Não é um anúncio desse tipo também traz uma luta interna lá de que, olha, eu saio perdendo, não é assim. Muito bem posto. Então eu ainda acredito que vão negociar, apesar de concordar com o Thales da questão do tom. A China já está entrando no Brasil com investimentos da área de energia elétrica, de infraestrutura. Creio que a tendência é aumentar. Por quê? Porque eles precisam manter boa parte do superávit que eles têm fora da China para não valorizar a moeda deles, manter o câmbio do sentido que eles precisam. Então, há um interesse econômico deles também em manter investimentos aqui do Brasil ou em outros países que ofereçam segurança jurídica e retorno econômico, né? Eu completaria, analisando a posição do Brasil como sendo, de fato, uma posição delicada, mas também que tem algumas vantagens, né? O Brasil é um parceiro importante no comércio internacional. Nós temos aí um volume muito grande de exportações de commodities,
E momentos como o de agora, que a gente está vendo certos desequilíbrios, por exemplo, no mercado da proteína animal, né? A queda na produção suína no Sudeste Asiático, a queda na produção de gado na Austrália, fazendo um impacto que a gente tem visto aqui na economia brasileira, o preço da carne, o mais famoso que a gente tem discutido diariamente. Então, o Brasil é um player importante, principalmente no mercado de commodities. E, como tal, ele é disputado. A gente sabe que, nesse século XXI, diante dos desafios que vão ser trazidos, seja por essas emergências de pandemias, para os quais o mundo ainda não está preparado, né? A gente tem uma hora uma gripe aviária, outra hora uma febre suína, e essas coisas vão causar rupturas nessa cadeia de produção global do alimento. Então, o Brasil passa a ser estratégico para qualquer país, mas também no que diz respeito ao interesse internacional pelos projetos no Brasil. Então, se nesse primeiro ano do governo Bolsonaro a gente pudesse caracterizá-lo principalmente pela busca do reequilíbrio fiscal, é uma agenda muito dura, muito voltada para as finanças, né, e muito pouco voltada para realizar projetos ou alterar o panorama de negócios no Brasil, mas existe uma expectativa para o próximo ano de que um volume muito grande de concessões, de privatizações e de abertura de setores vão começar a surtir efeito. Então, é neste momento em que o investimento chinês passa a ser visto como muito bem-vindo no Brasil, mas também como sendo um player que está se posicionando no Brasil. Então, para essas grandes potências, o Brasil é um ambiente em que é preciso se posicionar. Muitos dos investimentos que o Brasil vem recebendo nos últimos 3 anos, mesmo diante de uma profunda recessão, a gente seguiu recebendo 40, 50, 60 bilhões de dólares por ano de investimentos estrangeiros. Então, eu quero crer que há uma leitura de mais longo prazo, né, nessas grandes potências, e elas conseguem ver o posicionamento em projetos no Brasil como sendo estratégico, nesse grande jogo, né, desse tabuleiro global. E há um complemento também dessa questão da carne, que muito do aumento da exportação brasileira está porque a China está cadastrando mais e mais empresas brasileiras para exportar para eles. Isso tem a ver com a briga que eles estão travando com os Estados Unidos. Tá bom, vou comprar menos de você, vou comprar lá do Brasil. Então, a resposta do aço pode ser por conta disso também. É verdade. O discurso do governo brasileiro, um discurso que implica aí no terraplanismo, na crença de um marxismo cultural que foi implantado no país, um entendimento de mundo pouco científico, avesso à cultura. Por mais que esse discurso impressione interlocutores internacionais, chega a interferir, a mexer com questões da economia, não. Porque o meio ambiente, também aqui é um entendimento meu, que vocês podem corrigir se estiver errado ou discordarem, mas eu acho que as questões ambientais mexem muito, terminam afetando muito essas relações comerciais. Mas esse outro discurso de que a Terra é plana, de que é um marxismo cultural no Brasil e um discurso anticientífico, isso mexe? Mexe. Vivemos num mundo extremamente interdependente, conectado, e que atrela determinadas performances políticas na área internacional a questões ambientais. O Fórum Mundial Internacional, que inclusive vai colocar como pauta agora em Davos, em janeiro, criou um novo conceito de capitalismo, que não é um capitalismo, como chama em inglês, de shareholders, que são aqueles que são acionistas, né? É um capitalismo de stakeholders, é diferente. É aquele capitalismo que preza pelo meio ambiente, que defende direitos humanos em todas as suas cadeias lógicas de valor, que naturalmente exerce um pagamento justo de tributação. Então, é uma lógica diferente. Então, essa visão vanguardista que o Fórum Econômico Mundial de Davos já começa a profetizar a partir de agora, que vai ser pauta de agenda prioritária em janeiro, ele lança luz para um novo tipo de perfil, né? Um perfil de responsabilidade mais integrado, mais holístico. Então,
como é que Bolsonaro, de fato, articula o desenvolvimento da sua política externa? A gente tem que voltar para o ano de 2008, no dia 28 de outubro, quando ele recebeu 57,7 milhões de votos. Ali você tem uma base conservadora, uma base liberal no campo da agenda econômica, conservadora no campo da moral e da família, e você tem naturalmente um campo do nacionalismo. Quando você junta essas peças aparentemente antagônicas, você gera uma geringonça, digamos assim, que ela tem dificuldade de dialogar. Então, quando você vai para determinados ministros, você vê a reprodução desse quadrante, digamos assim, muito peculiar, não é? Sendo muito diplomático, que tem dificuldade até mesmo para passar mensagens para o lado estrangeiro. Então, o terraplanismo é uma dessas dificuldades, não é? Esse anticientificismo, esse certo obscurantismo que gera na pauta externa, sem as devidas preocupações da agenda ambiental, a COP de Paris, por exemplo, 2015, não é? A COP de Madrid está sendo realizada agora, também vai ter repercussões nessa dificuldade de diálogo. Vamos fazer outro intervalo curtinho, não saia daí, o Opinião Pernambuco volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O desempenho do governo Bolsonaro na área econômica é o tema de hoje do nosso programa. Participam o pesquisador e coordenador do Núcleo de Estudos em Estatísticas Sociais da Fundação Joaquim Nabuco, Luiz Henrique Romani, o professor do Departamento de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Luiz Maia, e também o professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Pernambuco e cônsul honorário de Malta, Thales Castro. Eu queria, nesse bloco, trazer um pouco as nossas questões caseiras. A gente está falando aí de um crescimento modesto que tenha sido no PIB, prospectando aí alguma melhora para 2020. E, claro, vocês são especialistas da área, eu e a torcida do Flamengo não somos, né? Assim. E aí, eu queria entender esse crescimento do PIB que se prospecta, essa melhora que se prospecta. A gente assiste os noticiários das televisões e todo mundo festejando, e vai ser uma maravilha, e as pessoas estão comprando. Mas não é isso que a gente sente no dia a dia. O preço da carne, o preço do gás e o preço da gasolina não me deixam mentir. Então, como é que a gente faz essa relação de uma curva ascendente do PIB e o bolso mais apertado? Veja, na verdade, quando a gente fala macroeconomia, a gente está falando de uma média. A situação em Pernambuco é pior do que no resto do Brasil. Nós temos um desemprego bem mais elevado. Então, a renda não está reagindo tanto em Pernambuco quanto está em outros estados. Então, isso talvez esse sentimento seja um pouco local nosso. Né? Então, se você pegar o desemprego da região sul, é da faixa de 8%, e aqui em Pernambuco, 15,8% o último número. É quase o dobro. A gente parou de diminuir o desemprego de forma mais contundente nos últimos 4 trimestres, por aí. Tem flutuado, mas nada diferente do que a sazonalidade não explicasse. Então, a gente tem que entender um pouco isso. Nós hoje estamos falando, o tema não foi economia de Pernambuco, né? Então, eu acho que um pouco de sentimento é isso. A questão dos preços, houve realmente, recentemente, a questão da carne e alguns preços que são muito ligados ao dólar, mas se a gente olhar outros preços, não. Outros preços não têm subido há muito tempo. É o que explica a taxa média estar baixa. Então, a depender da pessoa consumir mais carne ou andar mais de carro, ela vai sofrer mais do que o vegano e que ande de bicicleta. Né? Então,
essa pessoa vai sofrer menos com essa conjuntura que você falou. Então, um pouco é essa dificuldade da gente sair do que é média, macro, do que é particular, o Estado ou a pessoa, o indivíduo, né? Eu acredito que é o momento de as pessoas serem comedidas. Aí esperar crescer mesmo, esperar o emprego vir com firmeza para realmente tomar atitudes. Ele virá Vem. quando? Isso daí o economista sabe. É igual quando está aquecido você falar que veio uma crise, falar quando tem crise falar que vai crescer o PIB. Porque esse ciclo econômico é 12 secular. 12 milhões de desempregados, né? Esse Como ciclo é que a gente econômico é secular. tanto Então, que vai crescer em algum momento, até porque os estoques acabam, é preciso repor estoques, as geladeiras acabam, as máquinas de lavar roupa acabam, quer dizer, as pessoas vão ter que repor roupa, repor coisas que estão segurando o consumo. Quando isso acontecer, a economia tende a pegar embalo de uma forma quase que autônoma. Então, a questão é que talvez essas incertezas políticas está fazendo com que a coisa demore um pouco para acontecer. Mas me ajudem. Permita-me só fazer um detalhezinho do que o Luiz está falando, muito interessante. Imagine que o Brasil possa atingir um nível de crescimento a partir de 2020 e o Brasil se depare com a seguinte situação na área internacional. Uma crise também cíclica, sistêmica da própria natureza do capitalismo globalizado. Isso é previsto pelo economista Nouriel Roubini. Ele já falou que em 2020 podemos ter uma nova crise, não sei se na promoção daquela de outubro de 2008. Então, imagine que situação complicada teríamos. O Brasil se recuperando na esfera interna e na esfera internacional enfrentando um desafio da esfera internacional. Então, seria uma situação bem peculiar, aliadas às questões também mencionadas por Luiz. Então, realmente, vai ser um cenário de muito desafio. Eu espero que o economista lá da New York University esteja errado, o Nouriel Roubini, né? Espero, porque vai ser um complicador muito grande, porque o Brasil tem conexões interdependentes do comércio internacional, depende muito também da área externa, né? Mas eu queria pegar esse gancho que o Thales deixou sobre a diferença nos ritmos de crescimento em diferentes lugares do mundo, né? Então, se você observa algumas estatísticas reunidas pela OCDE a respeito do que se espera para o ano de 2020, o que a gente vê é que a grande maioria dos países estão crescendo abaixo da sua média, da sua tendência natural, e que o Brasil, a previsão é para os próximos 6, 9 meses, crescer acima da sua média recente. Isso não é muito difícil, tendo em vista o tamanho da recessão por que passamos. Mas não deixa de ser coincidente com uma série de outros sinais que são positivos na economia brasileira. Então, embora a gente tenha o preço da carne ainda muito alto, né, e isso gerando esse susto todo, embora todo mundo se assuste com os reajustes de combustível, o impacto que eles têm sobre o custo de transporte e tal, a verdade é que o Brasil tem um nível de renda médio muito baixo. Então, na hora que sobe o preço da carne, isso se torna uma crise, vai para o jornal. A gente, em outros lugares do mundo, as pessoas não têm manchete de jornal sobre o preço da cebola, o preço do tomate ou o preço da carne, como acontece aqui. Então, a alimentação ainda no Brasil é uma parcela muito grande da renda do brasileiro, que é uma renda baixa. E o que define essa renda é o grau de produtividade baixo da economia. Então, qual que é o sinal positivo nisso tudo? É que se a gente está vendo uma retomada de investimento, e se a gente tem, paralelamente, né, que foi decidido hoje no Comitê de Política Monetária, uma redução da taxa básica de juros, a possibilidade que isso provavelmente vai se materializar num reaquecimento do setor habitacional, uma reativação da construção civil, né? A construção civil passou 20 trimestres em queda. E gera agora, muito emprego, não gera a construção civil ou não? Ela tem um enorme potencial de geração de emprego, principalmente para a mão de obra de nível baixo de qualificação, que é uma grande parcela dos nossos desempregados. Então, a possibilidade com a taxa de juros muito baixa e com ainda uma demanda muito grande por habitação e por obras de infraestrutura, essas concessões, as rodovias, a modernização portuária, tudo isso que se espera para o ano de 2020, então existe sim a possibilidade que no ano de 2020 a gente venha a ter, finalmente,
a redução nas estatísticas do desemprego. A média nacional, ela cai, mas ela cai muito lentamente. Ela praticamente está estagnada, lá na casa entre 11% e 12%. Mas se essa reativação da economia no campo da construção civil e no setor habitacional, em particular, se manifestar, é bem provável que a gente tenha essa taxa terminando o ano de 2020 na casa dos 10%, quiçá até um pouco abaixo disso. Isso não está completamente descartado. Isso vai depender de uma série de outros fatores e, como o Thales disse, vai depender também de a gente ter um ambiente favorável, ou pelo menos não tão deletério, no cenário internacional. Romani, essa prospecção que você fez aí de aumento de consumo, porque vai chegar uma hora que você vai precisar trocar a geladeira, a máquina de lavar e assim vai. Mas se a gente considerar o percentual muito alto de desempregados, o poder aquisitivo estreito, né? Assim, um salário mínimo que não é mais reajustado acima da inflação, ainda assim dá para fazer essa prospecção otimista que você fez? Eu não acredito que eu fiz uma prospecção otimista. Eu entendi assim, posso ter entendido errado. É pena que as pessoas vão postergando e o momento vai ter que repor as coisas. Em geral, se repõe com crédito. A queda da taxa Selic ajuda a isso. E o Banco Central tem tentado tomar atitudes para que essa queda da taxa Selic seja repassada para o público em geral, que é uma grande dificuldade do Brasil. Então, uma coisa que a gente não falou foi a necessidade de abrir o mercado financeiro definitivamente, que o do Brasil é muito fechado, quer dizer, nós não temos concorrência no mercado financeiro. Isso precisa mexer, sair um pouco do que está sendo feito por enquanto, ainda mais cosméticos. A gente precisa fazer, assim, tem muito dever de casa aí para poder ter um crescimento sustentável mais elevado. Mas essa questão cíclica, ela vai acontecer. É isso que eu quis dizer. Porque é do sistema econômico mundial, desde que o capitalismo se implantou do mundo, ter esses ciclos de crescimento e depois crise. Thales, quando eu soube que você estava aqui entre os entrevistados da noite, eu não resisti. Pois não. Alguém vai entrar em saia. Você tem 2 minutos. São 2 frases de Rubens Recupero, que é ex-embaixador. Claro. Eu trouxe 2 frases dele para você comentar. A primeira, ele diz o seguinte: a política externa brasileira é dominada por uma franja lunática. E a segunda frase dele: nossa diplomacia tem o dedo podre. Aí já tem 1 minuto e meio, né? Rubens Recupero é um grande diplomata, aposentado, e ele está, na verdade, fazendo análise, sobretudo, do chanceler, o embaixador Ernesto Araújo, com quem a gente vê uma troca aí de animosidades. Ele é muito cordato, na verdade, é mais na pessoa de outros diplomatas que enxergam um certo descaminho no exercício da política externa. Rubens Recupero sempre esteve alinhado ao tucanato, de alguma maneira. Ele foi ministro do presidente Itamar Franco na época, mas teve um papel importante de transição, já com o FHC, paquerava. Então, é muito comum, nesse jogo da política, você também ter essas críticas a partir desse jogo complexo, né, maquiavélico, que é a política interna e certamente também a política internacional. Acho que cumpri a meta em 1 minuto e meio. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada mais uma vez pela participação Prazer. de vocês hoje no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã.